Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conta Comigo. Esse projeto lindo que a gente vem crescendo a cada dia, o projeto que nasce não só de algo palpável, de gravar ou de ter conteúdo, mas de pilares importantes como contabilidade. O Conta Comigo vem de contabilidade. Então a gente vai falar muito sobre contabilidade, a gente vai falar muito como a contabilidade faz a diferença no teu negócio. O segundo pilar é o pilar Conta Comigo, tá? Assim como o pilar de contar histórias, a gente vai contar muita história aqui. A gente vai compartilhar muito conhecimento, a gente vai compartilhar muita coisa boa. Também a gente vai compartilhar aquelas situações, aquelas experiências que não deram certo. E o terceiro pilar é o conta comigo. Não há coisa melhor do que você saber que você pode contar com alguém. Você saber que aquela pessoa tem uma experiência, ela pode te ajudar. Então, conta com a gente, conta comigo, o projeto que vem crescendo a cada dia. Eu vou estar sempre aqui nessa terça-feira, às 19 horas, no nosso canal do YouTube, compartilhando histórias, compartilhando pessoas de sucesso, amigos que eu tenho um carinho, outros que não é amigo, mas se torna quando chega aqui, e é isso que o projeto tem de melhor. Então, quando eu sonhei, quando eu pensei nesse projeto, eu disse, poxa, eu não poderia deixar de trazer esse cara que está aqui comigo, uma alegria enorme. Ele não tem noção da alegria que eu tenho que estar com ele aqui. Ele que é mentor de negócios digitais. Ele é criador do projeto Clube do Mentor Milionário. Ele acredita que qualquer pessoa com conhecimento, propósito, pode transformar isso em um negócio lucrativo, pode ajudar pessoas, vendendo todos os dias de forma estruturada, com clareza e autenticidade. Hoje, ele ajuda mentores, coaches, terapeutas, especialistas, empreendedores a criarem o seu negócio de forma escalonada, né? Então, eles entendem que o princípio One-Person Business, que eu já disse a ele que eu não sei o que é, eu quero aprender hoje, ele consegue sim fazer o negócio ser lucrativo. Esse cara já ajudou, não dezenas, ele botou dezenas, eu vou botar milhares de pessoas. É um cara que eu tenho um carinho enorme. E quem está aqui no estúdio dá impacto no nosso projeto, no nosso podcast, conta comigo, é meu amigo Beto Chaves. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu agradeço o convite, Vinícius. E acho que é o segundo podcast que eu venho fazer de João Uma honra. Pessoa. Não tenho aparecido muito porque tenho tocado no negócio digital e o projeto tem andado muito e conseguido principalmente o que eu quero, que é liberdade de tempo para poder ter uma vida de mais qualidade. Coisa boa. E é isso, gente. Vocês estão assistindo aí, é verdade. Beto Chaves está aqui com a gente e vai compartilhar muito conhecimento, muito conhecimento. Então, assim, fica ligado, tá? Não sai daí, já vai compartilhando, já vai mandando nos grupos aí. Compartilha que o podcast vai contar muito história aqui com o Beto Chaves. Então, Beto, vamos começar do começo. Fala um pouquinho quem é Beto Chaves, para quem está assistindo, muita gente conhece, né? Todo o Brasil, já viajou todo o Brasil. Fala um pouquinho quem é Beto Chaves. Cara, é muito difícil falar quem fala por a gente, né? Mas eu sempre fui um sonhador e desde muito novo, quando eu me dei conta por ser alguém na vida, eu sempre sonhei em ser empreendedor. Eu sempre quis, na época nem se tinha esse termo empreendedorismo tanto, mas eu queria ser empresário. Sempre eu quis ser empresário, sempre eu quis ter negócio. E teve alguns negócios na minha vida, mesmo na minha família, meu pai concursado, minha mãe funcionária pública, então assim, não tinha ninguém que tinha negócio, mas já nasci com essa vontade de ter. E desde muito cedo vendi pipa, vendi brigadeiro, vendi peixes ornamentais. Então eu sempre estava buscando alguma coisa para poder. Não era nem ganhar o dinheiro, eu acho que o dinheiro para mim sempre foi muito consequência, mas acho que a veia de negócio sempre correu Empreendendo, muito. né? Sempre gostei de empreender. Então eu acho que Beto é um sonhador, mas mais do que um sonhador, mais do que um empreendedor, um realizador. Acho que quem sonha termina vendo muito mais o sonho de outras pessoas. Então eu sou uma pessoa que faz acontecer, um realizador. E Beto é de João Pessoa? Sou de João Pessoa, nasci aqui, morei minha vida inteira aqui, construí minha família aqui e hoje fico até triste com a cidade crescendo tanto, a gente que tinha a paz e a tranquilidade de ter uma cidade mais tranquila.
Então hoje a gente tem trânsito, tem shopping lotado, mas é uma cidade, e se eu sair de João Pessoa um dia, que eu pretendo é para uma cidade ainda menor, para poder ter essa qualidade de vida que eu tanto venho buscando cada dia mais. Eu costumo dizer, se eu sair um dia de João Pessoa, eu vou morar em João Pessoa de novo. Eu não, eu tenho muita vontade de uma cidade menor, morar numa casa que tenha mais verde. Então, é um projeto, mas não para agora. Coisa boa. E Beto, fala um pouquinho, você falou que vendeu peixes ornamentais, fala um pouquinho de como foi a chegada de Beto, quando você começou a se identificar com o empreendedorismo, disse, poxa, o meu negócio é aqui, eu gosto de estar se movimentando, eu quero estar fazendo negócio, eu quero estar se conectando com pessoas. Então, fala um pouquinho da tua trajetória, até peixe beta você vendeu, aqueles que Tá? botam o negócio aqui para eles não brigar. O peixe beta, peixe espada, molinésio, neon. Então, mas a primeira coisa que eu vendi foi pipa. Eu sempre tive habilidades manuais muito apuradas, então eu sabia fazer pipa. E aí meus amigos, faz pipa para mim. Eu comecei a fazer pipa e Arrancava o vender. coqueiro, tirava o... Isso. E era bom porque todo o material eu pedia para os meus pais comprar e o lucro era de 100%. Então era o melhor negócio do mundo. Depois eu vendi peixes ornamentais na feira de ciência. Eu levei um aquário. Eu nunca fui um bom aluno. Eu sempre tive dificuldade de estudar. Mas eu sempre fui um pouco líder. E na feira de ciências eu não sabia o que apresentar. Eu já sei, vou falar de peixes ornamentais, de peixes. Levei meu aquário, comecei a falar de peixe, só que muita gente passava nas feiras de ciência da escola e perguntava quanto é esse peixe. E ali eu disse, eu vou vender os peixes. E aí vendi todos os peixes, vendi aquário, vendi tudo. Fiz vestibular, não passei e comecei a fazer brigadeiro para minha irmã vender na escola. Então comecei a fazer brigadeiro. Foi quando meu pai me botou num curso, eu estava no segundo vestibular sem passar. Inclusive eu fiz para contabilidade e não consegui passar. E meu pai me colocou no. Eu gostava de informática, na época estava começando computador. Meu pai me colocou num curso de consertos de computador. E eu me lembro que eu fui muito chateado para esse curso, não queria ir para esse curso. Só que eu gostei. E aí eu comecei a consertar computador, aprendi a consertar computador, pedi um estágio Começou a onde gerar renda. nem ganhava dinheiro ainda, mas eu pedi para estagiar na escola. Comecei, né, onde eu fiz o curso, comecei a estagiar. E aí eu comecei a consertar computador nas casas das pessoas, porque na época não era hoje, todo mundo tem um notebook hoje. Na época era um computador. Hoje o YouTube ensina até, né, E ajeitar isso, um computador. além Antigamente era mais difícil, né? bem mais difícil. Então, na época a placa mãe era jampeada, era bem complicado. E eu comecei a estudar, comecei a aprender a fazer logomarca, a fazer cardápio, e aí eu comecei a ir nos estabelecimentos próximos à minha casa ofertar o serviço. E é engraçado que eu sempre pensei em ter empresa e eu criei o nome. Ó. Minha primeira empresa foi Sirius Informática. Não era empresa, não era nada, só tinha um nome, uma logomarca Isso. bonitinha. Mas já E pensava como um grande já negócio. pensava grande. E aí, o que foi que eu fiz? Eu ia colar nas paradas de ônibus uma folha A4 Um dizendo número. os serviços que a gente fazia. Conserto de computador, digitação, da época ainda Empreendedor era na veia, né, digitão. Beto? Só que quando eu chegava lá, outras pessoas também tinham. Então, eu chegava na parada de ônibus, colocava a minha folha, mas tinha mais outras duas. Aí eu tive a ideia. Eu vou fazer mais dois nomes fictícios e toda parada eu vou colocar três meu. Porque eu vou ter mais possibilidade do que os outros. Se tem um papel meu e dois de concorrente, e eu botar mais dois meu, a minha possibilidade de Três. vender vai ser Três maior. a um. E aí eu comecei a fazer muito serviço, consertar computador, fiz vestibular para ciência de computação, passei, e eu fui fazer faculdade, e aí eu descobri um outro mundo que me apaixonei, que foi pelo desenvolvimento de sites. Comecei a fazer site, lancei o primeiro portal de notícia focado em entretenimento aqui de João Pessoa, chamado Guia Jampa. Eu sempre fui muito antenado, eu sempre fui muito inovador. Eu só vendia propaganda. Só que eu não ganhava dinheiro com Guia Jampa, mas eu ganhava ingresso de festa, de cinema, Ganhava de as cortesias teatro. e vendia. Aí eu ganhava e vendia para os meus Vendia. próprios Sim, amigos. E era onde aí você ganhava. era onde eu ganhava dinheiro, só que um dia eu fui vender uma propaganda e a mulher disse: eu tenho interesse em colocar, porque eu falava muito de turismo. Ela disse: mas eu não tenho um site. Aí na hora eu disse: eu tenho uma empresa que faz site também. Ela disse: eu quero. E aí eu criei na hora ali uma empresa que não existia, porque apareceu uma Viu a demanda, oportunidade. surgiu uma oportunidade. E aí eu fiz o primeiro site. Logo em seguida, uma agência de propaganda me chamou, a gente fez um site em parceria. E eu vi que fazer site era mais lucrativo do que ter o Do portal. que o portal. O portal me ajudava nos ingressos.
em viagens, em troca com hotéis. Viajei em muitos lugares aqui no Nordeste fazendo permuta. Eu faço uma propaganda sua no portal. O que hoje os influencers fazem, eu Mas, fazia Beto, isso em 99. veja se você concorda comigo. O Pop Jump, Era Guia Jampa. Guia Jampa, não era tanto rentável, Isso. mas era o canal para as oportunidades. Isso. Então, muitas vezes você vai ter que criar um projeto Que abre não as portas. rentável e muitas vezes pode até dar prejuízo, mas é esse projeto, é esse canal que vai te abrir outras portas, que vai te conectar com outras pessoas. Então, eu converso com muita gente, Beto, e a turma, não, isso aqui não dá lucro. Cara, muitas vezes não é só lucro. Muitas vezes você vai ser preciso que você entre nesse projeto, porque ele é o canal de abrir porta Sim. para que você consiga, com mais efetividade, você consiga concluir o teu projeto, que aquele teu projeto que de verdade ele venha a ser rentável e até consiga suprir, mandar combustível para aquele que faz acontecer. Então, parabéns, cara, você E, tem e uma nessa visão de negócio época, nata, né? e nessa época não tinha quase nada de portais. Aqui em João Pessoa não tinha. Para você ter ideia, se fala muito do WSCom. O WSCom surgiu em 2022. Não, 2002. Eu lancei em 99. Tinha um outro chamado paraíba.com.br, mas focado em entretenimento, em turismo. Não Eu fui tinha, o era mais pioneiro. jornalismo, né? Era. E aí eu consegui fazer entrevista com pessoas famosas, Daniel, Xande. Cara, fiz muita entrevista, abriu muitas portas e eu fiquei conhecido. Porque eu sempre fui muito estratégico. Eu comecei a fazer entrevistas pro portal com bandas locais. A Laúça, as bandas que faziam muito sucesso Sim. aqui. Então, como eu fazia entrevista com eles, eles divulgavam, e quando eu tava no show, eles, Beto Chaves, do Guia Jump. Então, sempre a Foi gente gerando tava essa identidade. sempre estando em evidência. Mas o que me dava dinheiro mesmo era a BC10, que foi uma empresa de desenvolvimento de sites. Fizemos mais de, sei lá, mais de 1.000 sites pelo Brasil, Cláudia Leite, Sistema Correio. Então, terminamos ficando uma empresa muito forte no Nordeste. Só que eu sempre quis ser famoso. Tem pessoas que têm vergonha de De dizer dizer. isso, Eu né? sempre quis ser famoso, sempre quis ser reconhecido. E eu comecei a ser reconhecido com o Guia Jampa. Foi a primeira vez que eu saí no jornal, porque assim, o que era forte não era a internet, o que era forte era o jornal. Jornal impresso, E é isso, eu vi você televisão, postando essa semana alguns isso. recortes, porque Por- deu uma viagem no tempo, né? Conta um E para pouquinho mim disso. também, porque Você assim, guarda a tudo até gente hoje? tem muitas coisas guardadas, né? E eu comecei a pegar a primeira vez que eu saí no jornal, na coluna de André Canané, que depois se tornou um grande amigo meu, Trabalhei com o André na TV uma Capirão. pessoa super do bem. E meu sogro era jornalista também. Ele também sempre fazia uma postagem na coluna dele, Agnaldo Almeida, hoje é falecido ele, mas tinha uma coluna política muito prestigiada. E aos pouquinhos eu fui ficando conhecido na cidade. De uma pessoa que era completamente desconhecida, começou a ficar conhecido. Fruto Lancei. de muito trabalho, né, Beto? Agora, sempre trabalhei muito, sempre Isso. trabalhei muito. E aí eu comecei a lançar portais. Sistema Correio, o Portal Correio foi a gente que criou. E aí eu comecei a criar a maioria dos portais de notícias que tinha, porque aí os portais deram um boom, que era uma forma dos jornalistas conseguirem ganhar dinheiro. E aí eu também lancei o meu portal em sociedade com um jornalista local, José Flávio. No lançamento foi o governador, foi muita gente. E eu fui ficando conhecido também no meio político, trabalhei com assessoria política. E quando foi 2011, eu vi algumas pessoas palestrando. Cara, é muito massa palestrar. E eu sempre tive dificuldade de falar em público, mas a palestra era algo que era mágico para mim. E eu sempre inovei, cara. Eu sabia fazer mágica. Eu sempre quis ser famoso. Então, eu aprendi a fazer mágica. Eu sou hipnólogo. Eu sempre faço alguma coisa para ter um destaque. Eu sempre gostei. Hoje não. Hoje eu já estou mais no anonimato. Apareço bem menos. Mas eu sempre quis ser muito famoso. Lancei livros, então tudo isso era uma forma de eu conseguir ser mais conhecido, ser reconhecido. E aí, quando eu lancei os portais, também foi muito bom, mas você perguntou, a gente conversando aqui antes, qual foi a virada de chave para Beto? Eu não acredito numa virada de chave. Sabe aquelas pessoas que andam com um molho de chave, várias chaves?
Acho que ninguém consegue mudar o jogo com uma virada de chave. Eu falo de empilhamento de acontecimentos. É como se fosse várias viradas de chaves. Então, eu tive e tenho até hoje uma nova virada de chave. É momento. Então, onde eu estou hoje, para eu chegar no próximo nível, eu tenho que abrir uma nova porta. Então, é uma nova virada de chave. Quando eu chegar onde eu estou, eu quero ir para uma próxima porta. É uma nova virada de chave. Então, se você não está virando uma chave e achar que a sua chave, essa foi a última que você virou, é como se você estivesse parando. É como se você não tivesse com novos objetivos. Você ultrapassou a última porta e pronto, acabou. Eu acho que Cheguei a ao última fim. virada de chave é o caixão. Então você só É, para quando morre. e Então até lá você e tem o que estar cara virando ainda chave. queria virar a chave. Dentro do caixão, ele queria virar para sair de lá de dentro. Exatamente. Então, eu Mas, sempre Beto, virei chaves e continuo virando chaves. quando eu falei na virada de chave, é porque a minha idade é um pouco, né? Sou novinho. E a virada de chave que eu digo foi a que eu te acompanhei, que foi um boom na sua carreira, onde você viajou o Brasil inteiro, agendas muitas vezes de 30 dias de mês, 30 dias de eventos no Brasil inteiro, viajando, palestrando. Eu posso dizer que você, hoje mais não, que não está executando palestra no mesmo ritmo, mas eu posso dizer que você foi uma das referências do Brasil em palestrar, né? Então, assim, quando eu falei da virada de chave, fala um pouquinho quando foi essa que você disse agora, eu vou focar 100% em palestra. Foi naquele momento que nasceu o coach, né? Aquele movimento do coach. Antes, bem antes, porque o coach foi em 2015. Eu comecei a palestrar em 2011. Minha primeira palestra foi dia 9 de setembro de 2011, que é o dia do administrador, inclusive. E quando eu fiz a palestra, eu disse, cara, eu nasci para isso. É isso que eu quero. Eu nunca tive facilidade de falar em público. Eu sempre falei muito bem no meio de amigos. Eu sempre fui muito brincalhão, sempre eu sou muito rápido numa brincadeira, numa tirada. E quando eu fiz a palestra, eu sempre tive dificuldade de falar em público, mas quando eu fiz a palestra, eu subi no palco, ali eu me Você encontrei viu que de você mudou, verdade. você se Isso, encontrou. aquilo ali eu incorporei uma pessoa que eu queria ser. Essa é a minha melhor versão. Pode Isso. dizer assim? E engraçado que a minha primeira palestra eu convidei vários amigos meus para ir assistir, e contratei alguém para gravar. Eu queria muito aquilo, mesmo sabendo, sem saber o que era, eu não conhecia. Quando eu fiz a primeira palestra, eu disse, Será, caraca, Beto, que isso estava ligado a um pouquinho do que você queria ser famoso? sim, E também, aquela raiz está também. vindo desde o início. Total, total. E aí eu comecei a fazer palestras dentro da cidade e não foi fácil, porque não existia o que tem hoje. Todo mundo faz palestra, todo mundo é mentor. Não tinha, Não, cara. Os hoje Instagram, palestrantes, todo mundo é é, especialista em tudo, isso. né? Na época, só tinha palestrante de fora. João Pessoa tinha Gonçalo Pontes, que já fazia muitos eventos, e não tinha mais ninguém. Foi quando eu surgi. Na mesma época surgiu o Luciano Piquet, da Paraí Informática, e Serginho, que tinha ganho a Casa dos Artistas de Silvio Santos. Sim, sim, que hoje é Então, jornalista, está na TV Correio, né? isso. E Tássio Alves, que fazia também algumas palestras, mas que se posicionou querendo ser palestrante, acho que eu. Luciano começou, mas não é fácil, cara. O cara tem que se dedicar. E ele tinha Paraí, que era um sucesso. Serginho começou a ter outras demandas, então só quem continuou fui eu. Gonçalo, ele fazia muita coisa fora e eu fiz muita coisa dentro de João Pessoa, então eu fiquei muito conhecido em João Muito Pessoa. focado É. naquilo. E eu fazia palestras nas faculdades, eu fazia palestras em salas de aula. Eu levava meu projetor, levava minha caixa de som, ia todo arrumado fazer palestra para não ganhar nada. E eu fazia duas palestras toda noite, não, mas eu fazia mais ou menos 4 a 6 palestras toda semana de graça dentro de sala de E aula. escutem isso, gente. Geração Z não quer fazer isso, viu, Beto? Não. Não quer pagar o preço, não quer fazer o que o Beto está fazendo e acha que o Beto chegou onde chegou fácil. E um Não. detalhe, eu tinha que levar meus equipamentos porque muitas vezes a faculdade não tinha uma estrutura. E eu passava slide, eu fazia uma mega palestra. E na época era Facebook, eu fui ficando conhecido, conhecido, conhecido. E aí começaram empresas júniores de dentro da faculdade me convidar. Até chegar o momento de eu fazer a minha primeira palestra, cobrando, foi em Campina Grande, para um evento também da Semana da Administração, um ano depois, basicamente. Eu passei um ano palestrando de graça, trabalhando muito, sabendo o que eu queria. E aí eu fiz, foi R$ 300. Na época eu só tinha um carro, não podia viajar no carro, porque minha esposa tem que levar a menina na escola, essas coisas. Eu fui de ônibus, dormi lá.
e voltei no outro dia, dos 300 que eu ganhei, sobrou R$ 100. Mas eu mantinha a empresa, eu tinha a BC10, trabalhando com desenvolvimento de site, mas eu queria isso. Quando foi em 2012, eu comecei a cobrar alguns cachês, comecei a ganhar dinheiro. 2013 foi um ano muito bom também, porque eu me tornei uma das maiores referências do Brasil em eventos acadêmicos. Então, eu era o palestrante que estava nos maiores eventos acadêmicos do Brasil, fazendo palestra de abertura, que é o sonho de todo palestrante, mas eu não ganhava muito. E falando para jovens, né? E falando para jovens. Só que esses jovens chegavam na faculdade e falavam, então eu fazia muita palestra para a faculdade por conta disso. E aí eu disse, cara, se eu ficar aqui eu não vou ganhar dinheiro. Eu vou para o mundo corporativo. E aí eu fui começar a me posicionar no mundo corporativo. Foi quando eu fiz o meu primeiro evento em São Paulo para um evento corporativo. Aí depois eu fechei palestra para a TAM, fui fechando palestras, fui ficando conhecido no mundo corporativo. 2014. Passei 2014 num caminho muito bom e aí eu fechei a BC10 para me dedicar exclusivamente às palestras. Só que não chegou os resultados que eu queria tão rápido. E aí, quando foi 2015, eu vi falar de coach, eu disse, vou fazer. E era muito caro na época. Fiz. Quando eu fiz, eu comecei a parar de fazer palestra, comecei a realizar treinamentos. Por quê? O treinamento só dependia de mim. Eu que tinha que vender. A palestra eu esperava que as pessoas me contratassem, mesmo eu prospectando. E nesse tempo, eu lancei uma empresa de eventos, eu lancei o Papo Arretado, que era um evento de network, foi o primeiro evento de network que teve em João Pessoa. Tudo isso, mas o coach eu fiz em 2015, a minha primeira formação, em 2015 eu fiz a segunda ainda, em 2015 eu fiz a terceira, fiz 3 formações, cheguei no nível máximo de coach. Em 2016 eu lancei o Instituto BCC, e aí, cara, aí foi um caminho incrível. E por onde eu passei, eu fiz amizades. Então, a primeira turma de coach foi em João Pessoa, 18 pessoas. A minha segunda turma em coach foi em Araguaína, Tocantins. Eu fiz com o Rogério Cogo, que era um grande amigo. Foi um cara que me contratou para fazer uma palestra na faculdade, porque leu o meu livro, que eu fiz de graça. Coloquei na internet de graça. Ele leu, me contratou, me pagando bem na época pela faculdade. Cheguei lá, o evento não estava vendido, não tinha vendido nem 50%. Eu cheguei um dia antes. Eu disse, vamos entrar na sala de aula que eu vou vender esse evento para você. Ele ficou sem acreditar. Cara, você vai fazer isso? Vou. Fui com ele, entrei em todas as salas da faculdade e a gente esgotou os eventos. Ele ficou muito grato a mim. E aí, toda vez que eu tinha alguma palestra na região, eu ligava para ele: Rogério, eu tô indo aí por perto, vamos fazer alguma coisa? Ele, vamos. Aí a gente começou a fazer eventos. Então, quando eu lancei o coach, ele, vamos fazer aqui? Vamos. Fizemos a segunda turma lá, terceira turma em Augustinópolis, junto com ele, a quarta turma em João Pessoa, quinta turma em Campina, sexta turma em Juazeiro do Norte. E aí eu comecei a sair de João Pessoa, sair de João Pessoa. Foram ao total quase 20 estados, mais de 50 cidades, e foi um caminho incrível. Roberto, e essas tuas andanças, você percebeu que lá fora é mais valorizado do que aqui? Sempre falam muito isso, o santo de casa não faz milagre. Cara, eu fiz muita coisa em João Pessoa. Até hoje, muitas empresas me procuram para dar treinamento, fazer algum. Então, assim, se você tem resultado, cara, não tem isso. O santo de casa vai fazer milagre, sim. Então, não acredito muito nessa história que tem que ser uma pessoa de fora. Tem que ser uma pessoa boa, competente. E eu peguei essa fase do coach, né? E de fato é uma função, um projeto muito interessante. E a essência do coach é te mover, é mostrar o quanto você é capaz de deslocar de local, te chacoalhar, quer dizer, você é capaz. A função do coach é mostrar o quanto você, desenvolvendo habilidade, você vai conseguir resultados. E eu peguei essa sua fase, essa gama de palestras que você rodou o Brasil inteiro. É, ganhou muito dinheiro com isso? Quanto tempo isso durou? Ó, a época que eu mais ganhei dinheiro foi a época do coach, que foram 4 anos. A gente começou em março de 2016 e foi até março de 2020 por conta da pandemia. A gente parou por conta da pandemia. Como coach, eu vendi 10 franquias do Instituto. Então, a gente estava em São Paulo, no Rio de Janeiro, Araguaína, Balsas, Maranhão, Aracaju, Juazeiro do Norte, Belém do Pará, Manaus. Então, a gente teve muitas franquias vendidas. E eu tinha turma todos os finais de semana, todo final de semana. E o crescimento do coach, eu formei novos, Teresina, formei novos treinadores. Então, chegou
Blumenau. Então, assim, o santo de casa não faz milagre, às vezes as pessoas dizem, mas eu fiz em João Pessoa mais de 40 turmas de Era isso que eu ia coaching. perguntar. Tem muito mentorado, tem muito coach que saiu da mão do Beto aí no Brasil inteiro? No Brasil, 10 mil. É muita gente. Pra você ter ideia, o Instituto, a gente fez aí aproximadamente 200 turmas de formação em coaching. E se a gente pegar no Brasil inteiro, eu acredito que não tem 5 institutos no Brasil que conseguiu chegar nessa marca. Então, a gente está entre os 5, chegou a ser os 5, está entre os 5 maiores do Brasil em números de alunos, números de turmas formadas. Coisa boa, gente. Você que está chegando aí agora, anual, conta comigo, esse podcast que vai contar muita história. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios Beto Chaves, mentor de mentores. Então, o cara é fera. A gente vai falar muito, conversamos muito aqui sobre a história do Beto. E você que está nos assistindo, compartilha o nosso canal, se inscreve, manda para todo mundo. Você que está nos assistindo, que quer ver a tua marca aqui, tá? Conta com a gente. A gente está nesse momento de trazer apoiadores para o nosso projeto. Então, fala com a gente, interage no nosso Instagram, principalmente no meu, Vinícius Moraes JP. Fala comigo, diz, Vini, eu estou querendo entrar no projeto, eu quero a nossa marca aí, eu quero ser um apoiador desse projeto, eu quero indicar entrevistado, então fala com a gente, que a nossa equipe do marketing vai falar contigo, vai te apresentar todas as condições para se tornar um apoiador do nosso projeto. Então seja um dos apoiadores do nosso projeto, vem com a gente que vamos colher bastante fruta, a gente quer você aqui com a gente. Então, Beto, depois dessa bateria de viagens cansativas, a gente estava conversando o quanto é cansativo. O que fez o Beto desacelerar do presencial? Qual foi o momento que você foi forçado, não foi? Foi uma opção sua? Foi alguma coisa do mercado? O que fez o Beto sair um pouquinho do presencial para o digital? E em seguida eu já pergunto o que o Beto faz hoje. Foi a pandemia. Então, a gente tava. É engraçado que todo domingo sempre foi um dia muito ruim para mim, porque a formação em coach era sexta, sábado e domingo. Então, quando eu acabava a sexta, a gente saía com a turma para um barzinho, para jantar. Sábado, a mesma coisa. No domingo, saía. Só que quando eu chegava no hotel, eu tava só, todo mundo tava voltando para sua casa. E eu ficava trancado dentro de um quarto de hotel. E geralmente eu fazia 2 cidades seguidas, próximas, para na conta de logística de voos, que é muito cansativo. Os voos daqui, a maioria são de madrugada. Então, assim, era muito cansativo. Então, eu ficava uma semana quase entre uma cidade e outra para fazer a Só de segunda turma. logística, né? Pra logística, material, tudo isso. Então, eu sempre gostei de dar a turma, mas eu sentia falta quando chegava à noite, eu estava trancado dentro de um quarto de hotel, mais uma noite sozinho, saindo para jantar sozinho, saindo para almoçar sozinho. Só que a gente está dentro de um ritmo que a gente nem Não percebe. percebe. Então, assim, eu não tinha finais de semana, eu não sabia o que era no sábado ir para um canto, comer uma feijoada, escutar um pagode, tomar uma cerveja, porque eu estava dando treinamento de 9 da manhã, 9 da noite, sexta, sábado e domingo, durante 4 anos. Então, assim, achava que isso era normal, eu estava dentro de um ritmo acelerado. Eu vim perceber que isso não era normal quando veio a pandemia. Então, quando veio a pandemia, eu estava em negociação com mais 8 franquias. A gente estava com turmas marcadas, 2 turmas em Portugal, Lisboa e Porto. Estava com uma turma marcada em Angola. A gente já estava indo para fora do Brasil e veio a pandemia. Ah, é rapidinho, rapidinho. Não foi rapidinho, todo mundo sabe a história da pandemia. E quando veio a pandemia, foi uma pausa para mim. Para você ter ideia, todo dia lá em casa a gente fazia um jantar temático. Então a gente escolhia um tema e fazia um jantar. Era um momento bem divertido, porque eu ficava tanto tempo fora de casa que eu dentro de casa Tentava suprir, né? virou uma atração. Isso, a chegada. É. E aí o que aconteceu? Eu esperei um mês, nada. Eu disse, caraca, vai parar não. Eu tenho que ver o que é que eu vou fazer. Meus franqueados começaram a se aperrear também. O que é que a gente vai fazer? E aí eu fui pro digital. E aí eu comecei a fazer. Eu tive uma facilidade que, assim, não é uma facilidade, é uma construção. Eu tenho uma base de 10 mil alunos. Eu não entrei no digital do nada. Eu tinha 10 mil pessoas que tinham sido alunos de coach, fora
a Estava quantidade conectada com que você. estavam conectadas, que tiveram vidas transformadas. A gente não tem noção do tanto de pessoas que a gente já ajudou. Essa semana eu estava levando a minha cachorrinha para o pet shop, e aí eu estava de costa entregando a cachorrinha, aí chegou uma mulher, Beto Chaves. Aí, oi, tudo bom? 10 mil alunos, não dá para me lembrar todo mundo. Eu sou de Araguaína, Tocantins. Fiz sua formação em coach, disse que ia mudar minha vida e mudei minha vida. Tenho uma casa aqui agora, tô só esperando me aposentar para vir. Então, assim, aonde eu ando, rapaz, chega alguém para Tem falar uma comigo semente, né? já lhe assisti, você mudou meus pensamentos. Um dia desse, uma menina assistiu uma palestra minha de 10 anos atrás em Belém e disse que eu mudei a vida dela e ela entrou na minha mentoria agora. Então, assim, até brinca, é uma cauda longa, é um rastro, não foi do nada. Então, eu tinha 10 mil alunos para ofertar. Então, quando eu disse, eu estou abrindo uma mentoria aqui de inteligência emocional, eu já tinha 10 mil pessoas para prospectar. Então, teoricamente, foi um pouco mais fácil. E aí eu fui fazendo uma turma atrás da outra, um treinamento atrás do outro, e também não conhecia bem o digital e também cometi alguns erros no digital. E se você me permite, Beto, falando em semente, né? Aqui está uma semente sua. Não fui um mentorado do coach, mas eu posso dizer que nas palestras em que eu passei, você fez sim diferença na minha vida. Aprendi muito com você, aprendi a me posicionar melhor, eu aprendi a conversar com as pessoas melhor, eu aprendi, Beto, a vender melhor. Queria que você falasse um pouquinho, mas teve um momento em uma palestra que foi muito marcante para mim, que foi quando você disse que a virada, mais uma virada de chave da sua vida, foi que você vendia com seu bolso. E você dizia, eu cobrava muito barato. A partir do momento que eu fiz um primeiro cachê, acho que você fala de uma palestra de uma grande marca aí, Isso. e você cobrou lá em cima, disse, 7 meu mil irmão, eu reais. vou cobrar 7 mil reais, lembra o valor? Eu vou cobrar lá em cima, eu não quero, não tô querendo ir, eu vou botar lá em cima, eu tô muito ocupado. E o cara disse, manda a conta que tá fechado. E você tomou um susto, comemorou com sua esposa, você até contou Isso. essa história, eu estava nessa palestra. Inclusive, os dois palestrantes desse evento fui eu e Bernardinho, técnico da seleção brasileira. Isso você E falou. depois eu recebi o feedback dizendo que a palestra mais bem avaliada do evento tinha sido a Isso. minha. Então, assim, tá aqui uma semente sua, meu irmão, viu? Muito obrigado. Você fez a diferença na minha vida, Que bom. na minha profissão. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, para que quem está nos assistindo pudesse aprender assim como eu aprendi, virar uma chave assim como eu aprendi. Como foi esse momento, mais essa virada de chave, e você passou a ganhar mais, a se valorizar, a cobrar, a se posicionar com respeito, com autoridade. Eu sempre falo que a gente tem que estar muito atento. Eu falo muito para todo mundo, todos os meus alunos, todos os meus amigos, a gente tem que ser especialista em estar atento. Porque quando a gente é atento, a gente consegue captar as coisas que muitas vezes as pessoas não estão captando. E eu fui fazer um evento em São Paulo, foi meu segundo evento em São Paulo. Era um evento topíssimo. E essa história é até engraçada, minha esposa nem gosta que eu conte, mas vou contar. Eu estava muito apertado financeiramente, porque eu tinha vendido a empresa e a gente estava muito apertado, tinha uma filha pequena. E eu fui fazer um evento em São Paulo e o cachê tinha sido R$ 500, que não era um cachê, era Ajuda de uma custo. ajuda de custo. Só que esse evento, ele era num dos melhores hotéis lá em São Paulo. A gente tinha tudo. Eu tinha um motorista com carro à minha disposição o tempo todo. Podia comer, consumir o que quisesse. E eu fazia a abertura desse evento. E eu quis ficar no evento os 3 dias para poder fazer network. E minha esposa fez um recadinho. Vai para São Paulo, vai ficar 3 dias para ganhar R$ 500, não vai mudar em nenhuma. Que Aí, motivação, hein, Beto? mas isso foi uma motivação, porque quando eu cheguei lá e peguei a mala, peguei e vi esse recadinho, eu disse, eu vou conseguir vencer. Porque se ela tá fazendo esse recadinho, não é porque ela não gosta. Porque se ela não Não é gosta, é que até ela ela ir não me embora. ama. Não é que ela não me ama, senão ela ia embora. É porque ela quer que faça acontecer. Ela quer que realmente transformar a vida da gente. E eu peguei aquele recadinho, eu tenho esse papelzinho até hoje, até disse, vou mandar fazer um quadro para botar no meu escritório, para eu nunca esquecer. Isso me motivou. Se eu vou fazer a diferença. Eu fiz a melhor palestra que eu podia fazer na minha vida. Quando acabou a palestra, muita gente veio, isso só executivos de grandes empresas. Cara, sua palestra foi incrível, sua palestra foi incrível. E eu fiquei lá na área do coffee break e chegou um cara e disse, cara, sua palestra é incrível. Eu Com quero Bernardinho. levar... Hein? Com o Bernardinho de lado, assim. Não, isso Não, foi tudo antes, assim. antes do evento de Bernardinho, isso Sim. foi antes. Sim.
Aí ele disse, sua palestra é incrível. Eu quero levar você para o evento que eu realizo. Uma vez por ano. Eu, tá certo. Aí ele perguntou, quanto é seu cachê? É uns 10 mil reais. Aí aquilo ali eu fiquei. Então, a percepção que as pessoas têm de mim não é o valor que eu recebo. A percepção que as pessoas têm de mim é a transformação que eu faço na vida das pessoas, é o impacto que eu causo na vida das pessoas. E ali eu disse, cara, o quanto a gente recebe é o mínimo. Porque o mais importante é o quanto as pessoas percebem. Porque o quanto elas percebem é o quanto eu vou poder aumentar. Se hoje eu cobro 500 é porque eu ainda estou me posicionando, mas eles estão me vendo como alguém que tem um cachê de 10 mil reais. E esse cara, depois de 6 meses, mandou a secretária entrar em contato. Eu guardei o cartão dele, tudo. E eu me lembrava do nome dele. Então, quando a mulher mandou o contato, o e-mail, eu disse, caraca, eu me lembro dele. A minha esposa, mande 3 mil, porque já faz a matrícula das meninas na escola. A gente tava nem feita a matrícula das meninas. E o bilhete na memória, o bilhete. Não só o bilhete, a conversa que ele disse, seu cachê é 10 mil? Aí eu disse, não, eu vou cobrar 7 mil. Aí mandei para 7 mil, minha esposa, você é louco, ele não vai fechar, você é maluco. Aí eu saí de casa, cara, eu não aguento ficar aqui em casa porque ela vai deixar doida aqui por conta desse... E aí o tempo todo, e aí responderam, e aí responderam, nada. Aí daqui a pouco eu recebo um e-mail, tá fechado, manda a conta que a gente vai pagar, me dá qual o melhor horário o hotel, de voo, os dados. O hotel, porque era uma rede de hotéis, é uma rede de hotéis internacionais. E aí ela disse, qual o melhor horário de voo? Nunca ninguém tinha pedido o melhor horário de voo. Porque sempre comprava o voo mais barato. Então eu escolhi o horário que eu queria ir, o horário que eu quis voltar. E aí nesse evento, quando eu cheguei lá, esse diretor, ele tomou café da manhã comigo. Disse, você vai ficar pro jantar hoje, né? Eu disse, vou não. Eu peguei o voo, peguei um bate e volta pro Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro. Ele, mas rapaz, vou mandar minha secretária mudar seu voo para ir amanhã. Eu disse, cara, eu não posso. Por quê? Eu tenho que voltar para fazer a matrícula das meninas na escola. E aí eu não podia ficar. Aí ele disse, rapaz, vai ter o jantar, só a diretoria, você e Bernardinho. Eu disse, que Bernardinho? Eu disse, é você e Bernardinho, os dois palestrantes do evento. Aí o cara, não vou. Aí eu não pude ficar, mas ali mudou muito minha mentalidade. E aí eu fui aumentando meu valor cada vez mais. Mas ali já foi também quando eu já entrei pro coach. E aí quando eu entrei pro coach também foi o cara que vendia treinamentos de 100 reais para aumentar para 3 mil. Como é que eu vou fazer isso? E aí a gente fez estratégias corretas e deu certo. Coisa boa, Beto. Que história estar como palestrante no momento com o Bernardinho, uma virada de chave, uma referência, né? A gente sabe disso. E você estava me falando aqui, depois dessa pandemia, foi para o digital, enfim. Hoje, enquanto a gente estava conversando, você disse, tá aqui, Vini, ó, meus mentorados, olha, acabou de vender. Isso é o que te motiva hoje, né, Beto? É fazer com que teus mentorados vendam, traga resultado no digital, com esse suporte. Então, fala um pouquinho o que é que o Beto faz hoje. Hoje foi bom, eu estava aqui, eu até te mostrei, porque assim, eu sempre falo, acho que, não, sendo bem verdadeiro, não adianta eu querer que meus mentorados vendam, consigam fazer venda se eu também não estiver fazendo venda. Porque eu não vou. Cara, o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas o dinheiro traz muita paz, muita tranquilidade para você ter a sua melhor versão. Melhor de vida. E não só condição melhor de vida, é a pessoa estar concentrada, é a pessoa poder criar um melhor conteúdo, é a pessoa poder dar um suporte melhor. Porque quando a pessoa está precisando de dinheiro, a pessoa só pensa em dinheiro, onde é que eu vou ganhar dinheiro? Só no problema. E aí é um caos. E a gente estava aqui conversando, chegou uma pessoa que entrou na minha mentoria, mandou o comprovante de pagamento, e outra aluna que mandou dizendo, consegui bater uma meta graças ao seu método, até mostrei para você. E o que é melhor, né, Beto? Não é o dinheiro do Pix que entra. É o quanto teu trabalho, a tua ação, o teu conhecimento transforma a vida de pessoas. Exatamente. Ou seja, são pessoas que estavam desacreditadas e em casa com notebook, com celular, com iluminação, com estratégia consegue vender. Fala um pouquinho sobre a tua mentoria. E hoje eu falo o seguinte, eu defendo e eu aplico um modelo de negócio chamado One Person Business, que você não sei nem o que é isso. Isso, que danado é isso? O One Person Business é o quê? É um negócio de uma pessoa só. Hoje eu não tenho ninguém na minha equipe, eu não tenho ninguém trabalhando comigo, eu faço tudo sozinho.
e eu trabalho menos do que eu trabalhava, infinitamente menos do que eu trabalhava antigamente. Trabalho menos do que qualquer pessoa que é CLT. Qualidade de vida melhor, né, Eu Beto? começo a trabalhar de 9 horas da manhã, vou para a praia quase todo dia fazer uma caminhada, jogo futebol 2 dias na semana, jogo basquete na quarta-feira de tarde com minha filha, levo para Kumon. Então, hoje eu sou presente na vida da minha família e eu defendo muito que qualquer pessoa dentro do digital pode ter um negócio, mesmo trabalhando sozinho, com a ajuda da inteligência artificial, para poder ter um negócio escalável e principalmente ter qualidade de vida. Não é assim, eu quero ganhar dinheiro e eu quero ter qualidade de vida. Dá para ter os dois. Não tem esse negócio, ou a pessoa tem qualidade de vida ou ganha dinheiro. Mentira. Dá para ter os dois. Então, hoje é o que eu defendo Dá é para exatamente balancear isso. isso, né, Beto? Total, total. Então, One Person Business é qualquer pessoa que tem um conhecimento, que quer ajudar pessoas, que quer ganhar dinheiro, pode pegar o teu conhecimento e ajudar pessoas. Porque o conhecimento que você tem aqui, tem pessoas que estão abaixo de você que ainda não têm. E que essa pessoa ela precisa da tua ajuda para chegar onde tu já chegou. Então, você sozinho consegue pegar o teu conhecimento, pegar a tua experiência e ajudar pessoas a irem para o próximo nível e também ganhar dinheiro. E assim como o Beto lá atrás viu a oportunidade do peixe beta de vender o peixe, de vender o site, ele viu a oportunidade de desenvolver pessoas, de construir carreiras, mentores para que pudesse também ganhar dinheiro no digital com muita estratégia. Tem muita gente, né, Beto? A gente estava conversando de todo jeito, achar que é só ligar o celular, gravar e postar, e não é. A gente Não. sabe que não é. Então você tem que ter muita estratégia, muita conexão, prova Tem social. que compreender que é um modelo de negócio. É um negócio. Você tem um negócio, só que esse negócio é leve. Você não tem uma folha de pagamento. Você está falando aqui, tem 15 pessoas na sua Hoje equipe. estamos com 15 pessoas na equipe. Ah, nunca mais na minha vida eu quero isso, tá? Nunca. É começar o dia primeiro e você pensar, no final do mês eu Já tenho tem a uma folha do... folha É isso mesmo. de 100 mil reais. Eu não tenho mais isso, cara. Eu não tenho mais isso. Eu não tenho mais que liderar. Eu não tenho mais. Então, assim, mas é uma opção que eu tomei. Não estou dizendo que é errado o que você está fazendo, tá? Mas hoje eu optei por isso. Se lá na frente talvez eu queira mudar, também não tem problema nenhum, não. Eu vou mudar, eu posso voltar. E quando a pandemia, estava na pandemia, eu no digital, só esperando acabar a pandemia para eu voltar para o presencial. E assim que acabou a pandemia, diminuiu, começou a poder viajar. Eu fiz as primeiras viagens. E quando eu fiz as primeiras viagens, eu disse, cara, não quero mais isso. Não quero estar me acordando de 3 horas da manhã para pegar o voo de 5, para chegar na cidade de meio-dia, morto e cansado, para dormir a tarde inteira, para de noite estar sozinho, saindo para jantar em algum lugar. Então, eu não quero mais isso para mim. Fiz ainda umas 10 viagens e aí eu disse, cara, não é isso que eu estou buscando mais para minha vida. E fora o sofrimento que minha família ficou, minha Claro, claro. esposa, minhas duas filhas, porque passaram 2 anos comigo dentro de casa e começaram a me ver voltar ao que eu fazia anteriormente. E é isso que eu defendo muito, né, gente? A pandemia tem seus prós e contras, trouxe muita coisa boa e tem um preço, né? O sucesso, chegar onde o Beto chegou, ele pagou um preço, né, Beto? Hoje não, Sim. mas pagou um preço. A Não, distância hoje, da família. hoje sim. Hoje Não, tô sim. falando para que você construísse o nome Beto Chaves. Mas tudo é um preço. Tudo é um preço. Não só o da família. Hoje o preço é o preço de me dedicar, de dar atenção. Porque assim, até para ir na praia tem um preço. Ou é a passagem de ônibus, ou é a sandália que você tem que ir e você teve que comprar para não queimar o pé. Tudo na vida tem um preço a ser Isso. pago. O que a gente precisa compreender é, vale a pena pagar esse preço? Vale a pena? Se vale a pena, cara, a gente vai pagar. Qual os preços que eu estou disposto a pagar? Esse é o grande jogo, porque sempre vai ter um preço a ser pago. Show. E aí teve essa pandemia onde você se aproximou mais da sua família, Me conseguiu. aproximei mais de Deus, mais da Igreja Católica, então estou sempre, todo final de semana, assisto missa todos os dias online, comecei a fazer mais estudo bíblico, então assim, teve uma transformação na minha vida. E assim, eu não tinha vida, eu trabalhava. Eu jogo futebol 2 dias na semana. Eu saio para tomar uma cerveja com alguns amigos. Eu saio para cinema com minha esposa, com as meninas. Que antes não tinha isso, Que né, Beto? antes não dava Não tempo. conseguia, né? Não dava tempo. Por Aquele quê? ritmo frenético do presencial, da palestra. Isso. Porque não era só o treinamento. Eu tinha que vender, eu tinha que gerenciar, eu tinha que cuidar do negócio.
Então, além disso tudo, eu ainda era o treinador da empresa. E hoje o maior gargalo das instituições, das empresas, é exatamente gestão de pessoas. Então, a gestão de pessoas, lidar com pessoas, liderar, é algo que desgasta muito, né, Beto? Eu Sim. sofro isso na pele todos os dias. A gente estava conversando sobre isso, de um projeto que a gente tem na gaveta aqui, que a gente quer rodar. Eu vou rodar, graças a Deus, aí, com o apoio do Beto, esperando alguns ajustes dentro da nossa empresa. Mas liderar é o que desgasta mais, lidar com pessoas. E aí você falou que hoje não tem ninguém por trás de equipe. Eu posso arriscar dizer que tem a TT E e a Bebel, Bebel ajudando ali, é, né? Enfim, pegando água, um negócio, enfim. Mas hoje, desse modelo de negócio que você construiu, com muita autoridade, com muito sucesso, tudo que você faz, existe, você arriscaria dizer os prós e os contras? não, acho que assim, eu sinto hoje uma falta. Eu sempre gostei de ser famoso, tá? Sou famoso no digital, tá? Vamos lá, mas assim, o presencial, a transformação que tem na vida das pessoas é incrível. Quando a gente faz um treinamento, faz uma dinâmica, quando a pessoa vive em si aquela dinâmica e ela sai assim, caraca, agora eu compreendi. Então, e eu sinto falta disso, mas eu não estou disposto a pagar o preço de estar viajando, de estar dentro de uma Novamente. sala. Não. Agora sim, às vezes tem um aluno meu ou algum parceiro que, eu estou fazendo um evento, vem fazer uma palestra, faz uma dinâmica. Alguns eventos, o último evento que eu fui, para você ter ideia, foi dia 5 de novembro, em Recife. Eu fiz o evento, eu dormi em Recife, porque ele, não, vai ter um jantar, Beto, quero muito que você faça, participe. Ele faz parte do meu Mastermind, que é o meu grupo mais VIP, é um valor bem considerável, e aí foi muito por consideração que eu fui. Mas já estava doido para voltar para casa, entendeu? E tem um grupo VIP, fala um pouquinho sobre a mentoria, né? A gente tem Dá um uma clube, pincelada na mentoria e como é que é esses grupos, grupo VIP, grupo mais. Fala o, para a galera que está nos assistindo, que quer o, entrar nesse grupo, quer ser um mentorado do Bet Sharp. hoje a gente ajuda a pessoa do zero. Eu sempre digo que todo mundo tem algum conhecimento que pode ajudar outras pessoas. Basta o quê? Querer colocar em prática, executar, querer gostar de pessoas para ajudar pessoas de forma verdadeira. Cara, se você não ajudar de forma verdadeira, você vai fazer vendas e você não tem uma segunda venda, não tem uma terceira venda. E o jogo é consolidar clientes também. E hoje eu tenho o Clube do Mentor Milionário, que tem 1 ano e meio esse projeto, a gente tem mais de 500 pessoas nele. E tem o Mastermind Apollo, que é um grupo mais VIP, que geralmente quem vem para o Apollo são pessoas que têm os primeiros resultados dentro do Clube do Mentor Milionário e ele Sobe de migra, nível. sobe de nível, porque aqui tem encontros individuais comigo, tem um evento presencial por ano aqui em João Pessoa, então vem gente do Brasil todo para o evento em João Pessoa. E agora eu estou lançando um novo, que eu lancei agora recente, que é o meu negócio digital, que eu vou ensinar o cara a não fazer de forma amadora, criar conteúdo, ter um curso, ter uma mentoria, ele ter uma visão de negócio, Ter o tá? esqueleto, né? Não é só gravou, postou e Isso, divulgou, não é isso, isso? não é isso. Tem que ter uma visão de processos. Então, agora eu tô com. Inclusive, muitas pessoas que estão nos dois estão vindo para esse, para ter uma visão de negócio real e que é um negócio altamente lucrativo, com os custos lá embaixo, então isso é fantástico. Roberto, e qualquer pessoa pode ser um mentorado, ou existe um perfil específico, você seleciona, ou qualquer pessoa que está nos assistindo agora aí, vai lá te seguir, aproveita, passa teu Instagram aí, como Ó, te encontrar. qualquer pessoa consegue, tá? Porque, é como eu disse, se eu chegar aqui e perguntar para as pessoas, você entende alguma coisa de gestão de tempo, de produtividade? Você vai ver que 95% da população brasileira não vai saber nenhuma ferramenta, nenhuma técnica, nenhum método de gestão de tempo e produtividade. Se qualquer pessoa tirar 30 dias para estudar gestão de tempo e produtividade, ele vai saber mais do que 95% das pessoas do Brasil. Já sai na frente, né, Já sai velho? na frente. Quais os ganhos? Ele vai colocar em prática na vida dele, ele vai saber gerenciar melhor o seu tempo e ele vai poder ensinar outras pessoas. Mas quem mais tem resultados são pessoas que já chegaram ao resultado que ele está prometendo. Então, o que eu prometo hoje para os meus alunos, eu vou te ajudar a criar, estruturar e vender. Eu já faço isso há muito tempo. Já faço isso há muito Técnica tempo. e processo. Técnicos, Técnica e processo. processos, habilidades. Então,
Quem já está na prática, ele vai ter mais facilidade. Mas eu tenho um aluno que, cara, eu quero ir para o digital, eu sou funcionário concursado, eu não aguento mais, eu quero ir para o digital. O que é que você sabe? Não sei, eu acho que eu não sei de nada. Você tem que saber de alguma coisa, todo mundo sabe alguma coisa. Cara, todo mundo diz que eu me comunico bem. Certo? Você consegue ensinar alguém a se comunicar bem? Não, não sei. Então vamos estudar. Então eu criei um passo a passo, ele estudou durante 30 dias. Depois de 30 dias, ele disse, Beto, eu sou o cara que mais sabe de comunicação e oratória hoje, porque eu estudei. 30 dias eu estudei. E ele estudava 1 hora por dia apenas. Tá? E a pessoa dizer, não tem 1 hora por dia para estudar. Mentira, todo mundo tem. 30 dias. Hoje, a mentoria dele, ele até mandou uma mensagem para mim essa semana. Ele começou com 197, uma mentoria de 4 encontros de 1 hora. Então, a pessoa procurava ele. E aí vem, na medida que ele estudava hoje. O que ele aprendeu, ele gerava um conteúdo. Isso. E postava. No outro dia, estudava, gerava um conteúdo. Então, as pessoas que seguiam ele começaram a dizer, que é isso? Como ele mudou o comportamento? Como é que pode? Mudou a forma de se vestir. Então, assim, ele começou a aparecer como um mentor. Isso. E as pessoas, cara, como é que tu ajuda? Eu tenho dificuldade de falar em público, eu tenho medo. E ele vendeu a primeira mentoria dele por 197, 4 encontros individuais de 1 hora cada. Hoje a mentoria dele está R$ 800, 4 encontros. Então ele hoje ganha R$ 200 por hora. E dentro do onde ele trabalha, jamais ele ganharia isso como funcionário público. E o que eu acho massa, né, Beto? Você traz esses resultados, você mostra esses resultados, Você você está no meu grupo, você está no meu todo grupo dia. gratuito, todo dia tem algum aluno meu mandando depoimento para mim, Perfeito. dizendo, fiz uma venda hoje de 4 mil, de 3 mil, de 500. Porque assim, às vezes as pessoas pensam o digital como, eu não tenho possibilidade de ficar milionário. Cara, eu não falo que o digital é para ficar milionário. Eu falo o digital de exemplo de uma aluna minha que ganhava R$ 500 por mês. Ela disse, Beto, eu não, é Não consigo pouco. destravar. Meu sonho é fazer 5 mil. Se eu fizer 5 mil por mês, eu sou a mulher mais feliz do mundo. Então, assim, às vezes as pessoas têm uma ideia de eu vou fazer milhões, digital é para fazer milhões, é dar vida para fazer milhões. Enquanto algumas pessoas, na casa, se eu fizer 5 mil por mês, eu vou ser a pessoa mais feliz. Essa mulher hoje, ela faz 10 mil por mês e ela é mega realizada. Então, assim, nem todo mundo quer estar fazendo muita grana. Por isso que eu até digo que hoje a gente tem muita gente que não volta mais para a CLT para ganhar um salário mínimo, para ganhar R$ 2.000. Por quê? O que mais tem hoje são mulheres ensinando a fazer unhas, mulheres ensinando a fazer sobrancelha, mulheres dentro da sua comunidade fazendo um salão dentro de casa. Então, hoje, empreender usando a rede social vai fazer as pessoas ganharem dinheiro e vai ver que pode estar mais próximo da família, próximo dos filhos. Então, é um mundo sem volta. Verdade. Parabéns, Beto. Fala pra galera aí como é que faz para te seguir, onde te encontrar, teu canal, teu Instagram. Fica à vontade aí, convida a galera para conhecer Beto Chaves. Meu Instagram é @BetoChaves10, Beto Chaves 10, desde a época da BC10, né? Beto Chaves 10. Se colocar no YouTube Beto Chaves, vai ter muita coisa. Eu tenho meu canal, eu gravo vídeos quase todos os dias. E hoje o meu foco é ajudar pessoas a, mesmo começando do zero, ter um projeto digital e que esse projeto digital, você trabalhando sozinho, sempre. Porque tem muita gente que diz, mas eu não tenho dinheiro para contratar pessoas para me ajudar. Não precisa. Eu não tenho dinheiro para contratar, para ter uma câmera boa. Não, do seu celular. Eu gravo tudo do meu celular. Mesmo tempo, eu comprei uma câmera boa, comprei uma GoPro e eu não uso, só uso o celular porque é muito mais prático, muito mais rápido. E onde a gente tá com o celular. Eu tava dizendo aqui, Beto, traz o notebook e fica à vontade, aqui é seu ambiente. Eu disse, não, eu trabalho com celular, eu ganho dinheiro com celular, né? Eu uso computador também quando eu tô em casa, mas assim, cara, o celular tá tudo. Tá tudo no celular. Beto, muito feliz de você estar aqui, de verdade. Obrigado, viu, por ter aceitado o convite. Um amigo que a gente vem construindo amizade aí no digital, um cara que me ajuda bastante, mesmo indiretamente. Estou ajustando algumas coisas internas das nossas empresas, mas vou em breve estar aí lançando a mentoria com todo o suporte do Beto, com a expertise. E aí tem um momento do nosso podcast, Beto, que nós somos movidos não só por negócio, por dinheiro e por impactar na vida das pessoas. Existe, você falou, poxa, tem uma equipe por trás, a gente, claro que a gente entende que a equipe, quando a gente diz são colaboradores, a equipe remunerada, vamos dizer assim,
Mas todo bom profissional, bem-sucedido, ele tem que ser um excelente ser humano. Ele tem que ter uma família que lhe apoie por trás. E o Beto, né? Esposo da Juliana, pai da TT e da Bebel, é isso? Duas meninas lindas que eu acompanho nas redes sociais. E o que é que faz o Beto perder as Eu estruturas? até É o digo, mover. agora eu também tenho um filho, né? Que é Miguel, que é o namorado da minha filha, né? Minha filha dá com o primeiro namorado dela, um menino super do bem, e a gente já adotou ele, é uma pessoa que a gente gosta muito. E aí, Beto, são eles que te fazem se mover, são eles que são a tua maior motivação. O que é que faz a lágrima descer do rosto do Beto? É, a família sempre é importante, é fundamental. E assim, quando a gente passa muito tempo longe, e às vezes pode até se desconectar um pouco, porque é, é, a ausência é estar longe. Não? Eu passei muito tempo longe, e hoje eu vejo o quanto eu perdi de, do dia a dia. Não é nem de apresentações que eu sempre tentei Isso estar dói, né? aqui, mas do dia a dia, estar ali toda noite, quando eu vou botar as duas para dormir, dar o beijinho, Deus abençoe, receber o beijinho. Então, assim, estar mais próximo da minha esposa. Então, a família É é isso que fundamental. faz você não pensar a voltar naquela Total, rotina e total, aquela pegada. total. Além disso, também a minha qualidade de vida, cara. Não tem comparação. A pessoa tá dentro de casa, dormindo na cama da pessoa, O com cheirinho é diferente também. tudo, cara. Sabe o que eu mais sinto falta das viagens? É todo dia poder escolher o restaurante que eu queria comer. Eu até brinco, eu viajava, eu ia para um restaurante, um bom restaurante eu não gastava nem R$ 100. Hoje, para ir para um restaurante, é eu, Juliana, Bebel, TT e Miguel. É R$ 400. Não dá mais, né? Então, antigamente, e assim, eu já estava Claro. fora, eu ia almoçar. Então, assim, eu sinto falta de poder almoçar e jantar o tempo Locais todo em diferentes. locais diferentes. Ah, hoje eu tô com vontade de comer churrasco. E como eu era o treinador, eu já chegava na cidade. Pessoal, hoje na hora do almoço eu tava com vontade de comer uma feijoada. Onde é que tem a melhor feijoada da E cidade? já indicava. Aí a pessoa, vamos junto, e a gente ia. Não No deixava outro- vocês nem pagar, né, Beto? Deixa com a gente, não, professor. aí os caras deixam. Não, mas sempre tem, sempre tive muitos empresários que participavam. Ah, você é meu convidado hoje, treinador, professor. Então, isso é bacana. Então, eu sinto falta disso. Mas, assim, é uma falta que essa falta aqui não compensa. Não, não sou, Então, né? eu prefiro ir para o restaurante aqui mesmo. E essa trajetória toda, Beto, lá de trás, eu vi os recortes de jornais, enfim, tudo, eu acompanho a sua história, a gente está sempre junto nas redes sociais. Mas, assim, dentro de tudo isso que você vivenciou até hoje, um Beto mais maduro, um Beto mais forte, um Beto mais inteligente, mais realizado. Nessa trajetória, tem algo que você dizia, caramba, além disso, né, de estar distante da família, tem algo que eu poderia ter feito diferente, tem algo que, poxa, me doeu muito. Eu sei que a sua família é o teu maior patrimônio hoje, né? Tem algo que mexe com você, que diga, epa, não mexe aqui não, que aqui é meu tudo, Minha, além de sua família. minha filha faz Enem esse ano, vai fazer para psicologia. E eu até digo, ela já é psicóloga, ela sempre participou das minhas turmas de coach, ela tem uma visão de comportamento humano incrível. E um dia ela estava falando para minha esposa. Minha esposa gosta muito de remoer coisas do passado. Ah, era para ter feito isso. E a minha filha disse de forma muito sábia: mamãe, você só sabe disso porque Porque você você viu. vivenciou aquilo. Exato. Então, hoje a sua experiência faz você compreender aquilo do passado, só que não tem como voltar. É pensar, eu aprendi isso e isso eu não vou cometer mais erros. Sim. Então, assim, eu não sou uma pessoa igual a minha filha também, de estar preso em algo do passado, de, me arrependo disso, ou me arrependo daquilo. Acho que são tudo experiências que a gente tem que ter vivido, ter passado, tudo tem um propósito de Deus. E não sou de ficar preso a isso, não. Sou sempre pensando para frente. Coisa boa, cara, muito feliz. São Inclusive, fases. inclusive, você se arrepende de ter viajado tanto? Não me arrependo, não. Foi incrível. Acho que é uma das partes das minhas histórias mais vitoriosas. Consegui sozinho um instituto de João Pessoa,
que foi para 20 estados. Onde é que, imagine só, eu chegar e dizer, vou montar uma turma em Blumenau, Santa Catarina. Ah, Visitar lugares que você sempre sonhou, né? não, porque eu quase não saía, cara, porque é muito rápido, não conseguia passear nas cidades. Mas assim, mas lá no sul ninguém valoriza o que é do Nordeste. Cara, fiz várias turmas em Blumenau e sempre fui muito bem recebido. Então, assim, saber que eu consegui um marco de levar um instituto de coach de João Pessoa, da Paraíba, do Nordeste, para estar entre os 5 maiores do Brasil. Então, isso se eu não tivesse vivenciado isso tudo, eu também não teria essas histórias para contar. Então, fantástico. Coisa boa, gente. Obrigado aí pela sua audiência. O podcast Conta Comigo, que só vem crescendo, uma audiência fantástica e com a contribuição de cada um de vocês, esse projeto que saiu do papel. Eu posso dizer, Betão, que nos meus melhores sonhos eu jamais imaginaria que a gente estaria aqui com esse projeto, frente a frente, conversando muito e sabe que você está agregando bastante para quem está nos assistindo. E no finalzinho do nosso programa, do nosso podcast, a gente tem um momento que é o momento Conta Comigo. É um momento no qual você diz, poxa, eu acho que fulano de tal daria certo aqui, Vini, conversando com você, batendo papo. E aí, quem você imagina ou já vê aqui sentado comigo, compartilhando conhecimento, batendo papo, trazendo feedback, trazendo network, trazendo experiências que possam ajudar outras pessoas? eu vou falar não uma pessoa, eu vou falar 3 pessoas que também são desse meio, que também ajudam pessoas. Eu acho que a gente precisa, às vezes, motivação não é legal, porque motiva. E, cara, se não tiver a motivação, a pessoa vai desanimar. Então, tem Tássio Alves, foi um dos caras que me deu a oportunidade de palestrar no EMP, que é o Encontro Paraibano de Empreendedorismo. Era um grande evento, abriu portas para mim, me indicou para alguns eventos dentro da cidade. Outro nome também daqui, que começou na época que eu comecei e que até hoje está, Aurelio Gama. Ele, um cara que era feirante, hoje ele tem uma indústria e, além disso, faz treinamentos e palestras. E Alberto Marinho também, que desenvolve pessoas, que tem representante da KLA, também vem fazendo muitas palestras e vi Alberto desde o iniciozinho e chegar onde ele chegou, isso também é muito impactante e o trabalho que ele desenvolve, os 3 desenvolvem, são trabalhos incríveis. Então, são 3 pessoas que merecem estar aqui batendo papo com você. Coisa boa, então conta comigo é assim, muito dinâmico e já fica o convite no ar, viu, Beto? Aqui não tem isso não, de edição não. Todos convidados, vamos aí, você passa o contato deles, a nossa equipe vai entrar em contato, organizar o cronograma de participação e, sem dúvida, será um momento de agregar muito conhecimento. Todos os 3 são nomes de peso, assim como você. Mais uma vez, meu irmão, minha gratidão, tá? Por você Que estar aqui. agradeço. Obrigado por compartilhar, por acreditar no nosso projeto. Saiba Parabéns. que eu tenho uma alegria muito grande de estar com você aqui. Você fez muita diferença e continua fazendo na minha vida profissional. E é isso. Mais um episódio do Conta Comigo. Estamos chegando ao fim. Você que está nos assistindo, obrigado pela tua E participação. parabéns pelo estúdio, o estúdio tá lindo, Obrigado. estrutura incrível. Eu tenho certeza que vai ser em pouco tempo uma das maiores referências em podcast aqui do Nordeste. Obrigado, Beto. Obrigado. Eu fico muito feliz. Recebo com muita humildade um trabalho muito forte em equipe, né? Muita gente envolvida, muita gente que está colocando a mão e é isso, fruto de muito trabalho. E você que está nos assistindo, você que quer fazer parte do Conta Comigo, vem com a gente, me adiciona lá no Instagram, Vinícius Moraes, arroba Vinícius Moraes JP, ou vai lá no nosso canal onde está subindo os episódios do podcast, que é no Impacto Soluções Contábeis, maior investidor do nosso programa. E é isso, gente. Vamos chegando ao final de mais um episódio do podcast. Beto, suas considerações finais, fala um pouquinho aí, algo que você não falou, algo que você precisa falar para quem está nos assistindo. Nunca desistir do sonho, sempre inovar, sempre fazer o melhor e sempre fazer o bem. Sempre que a gente faz o bem, a gente tem o retorno, sempre vai ter o retorno. Acho que Deus, quando colocou todos nós no mundo, disse, cara, vão lá para fazer bem, um ajuda o outro. Então, quem mais ajuda o outro, quem mais vai ajudando outras pessoas, mais vai ganhando como fossem uns créditozinhos. E que acho que o grande jogo da vida é a gente fazer isso para
até para a vida eterna, a vida futura que a gente vai ter aí pela frente, para quem acredita. Coisa boa. É Que isso. mensagem pesada e que mensagem transformadora. Betão, muito obrigado. Deus te abençoe. Um abraço da sua família, viu? Que você continue com muita saúde para continuar transformando vidas. Amém. Valeu, gente! Mais um episódio que chega ao fim. Que gratidão, que conteúdo incrível, né? Que a gente construiu hoje aqui, essa referência que é Beto Chaves. E é isso. Vamos mais uma terça-feira abençoada. Que a sua semana seja cheia de resultado. E conta comigo, tá? Compartilhe o nosso podcast, compartilhe o nosso projeto, porque aqui a gente vai compartilhar muita experiência, muito negócio. Bom, Deus te abençoe e não deixa de acreditar e continuar firme. Um abraço, conta comigo.